Isaías capítulo 5. A parábola da vinha e a sua aplicação. Agora eu cantarei para meu bem-amado uma canção relacionada ao meu amado e sua vinha. Meu bem-amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera. Esta colina ele cercou, juntou e removeu as pedras daquele lugar e a plantou com a mais escolhida das videiras. E construiu uma torre no meio da colina e também edificou ali um lagar. E observou que deveria produzir uvas e produziu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu rogo, entre mim e minha vinha. O que poderia ter sido feito a mais pela minha vinha que eu não tenha feito por ela? Por que razão, quando eu olhei e ela deveria produzir uvas, ela produziu uvas bravas? Agora, pois, eu vos contarei o que farei à minha vinha. Eu removerei a sebe daquele lugar e será devorada, e derrubarei o muro dali, e ela será pisoteada, e eu a devastarei. Não será podada nem capinada, porém brotarão arbustos com espinhos e espinheiros. Eu também darei ordem às nuvens para que não chovam sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá sua planta aprazível. E ele procurou por juízo, mas observou opressão, por justiça, mas observou um clamor. Ai dos que unem casa a casa, que reúnem campo a campo até não haver espaço, de tal forma que eles possam ser colocados sozinhos no meio da terra. Aos meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: certamente muitas casas serão desoladas, as grandes e belas, sem habitante. Sim, 10 acres de vinha produzirão um bato, e a semente de um homer produzirá um efa. Ai dos que se levantam cedo, pela manhã, para que eles possam seguir a bebida forte, que continuam até a noite, até que o vinho os inflame. E a harpa e a viola, o tamborim e a flauta e vinho estão no meio de seus banquetes, porém eles não consideram a obra do Senhor, nem ponderam a respeito do operar de suas mãos. Portanto, meu povo é levado para o cativeiro, porque eles não têm conhecimento, e seus homens honrados estão famintos, e a multidão seca-se de sede. Portanto, o inferno tem se alargado e aberto sua boca desmedidamente. Para lá desce a glória deles, e sua multidão, e sua pompa, e o que se alegra. E o homem malvado será derrubado, e o homem poderoso será humilhado, e os olhos do arrogante serão humilhados. Porém, o Senhor dos Exércitos será exaltado no julgamento, e Deus, que é santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se alimentarão à sua maneira, e os estrangeiros comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade, e pecado como se ele estivesse com uma corda usada para puxar carroça, que dizem: deixe que tome velocidade e apressem o trabalho dele, de tal forma que possamos vê-lo, e permitam que a advertência dada pelo Santo de Israel seja atraída e venha para cima de nós, de tal forma possamos conhecê-lo. Ai dos que chamam mal de bem e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes de acordo com seu ponto de vista. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de força para misturar bebida forte.
os quais justificam o perverso por recompensa e removem do justo a justiça dele. Portanto, da mesma forma que o fogo devora o restolho e a chama consome a palha, assim sua raiz será como podridão, e a sua flor subirá como pó. Porque eles rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por essa razão, a ira do Senhor acendeu contra seu povo, e ele tem estendido sua mão contra eles e os tem afligido. E as colinas tremeram, e seus cadáveres foram despedaçados no meio das ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. E ele erguerá um estandarte para nações de longe, e assobiará em direção àquelas desde os confins da terra, e eis que elas virão com velocidade, rapidamente. Nenhum dentre eles estará cansado, nem tropeçará. Nenhum irá cochilar ou dormir, nem o cinto que envolve seus lombos estará afrouxado, nem o cordão de suas sandálias será quebrado. Suas flechas são afiadas e todos os seus arcos curvados. Os cascos de seus cavalos serão considerados como pederneira e suas rodas como um furacão. Seus rugidos serão como um leão. Eles rugirão como leões novos. Sim, eles rugirão e agarrarão a presa, e arrebatarão a mesma em segurança, e ninguém a livrará. E naquele dia eles rugirão contra eles como o rugido do mar. E se alguém olhar em direção à terra, verá trevas e tristeza, e a luz está escurecida nos céus. Isaías capítulo 6. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla de seu séquito encheu o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: Veja, isto tocou teus lábios, e tua iniquidade é removida, e teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: Aqui estou eu, envia-me. E ele disse: Vai, e dize a este povo: Ouvi voz de fato, porém não entendais, e vede voz de fato, mas não compreendais. Faze o coração deste povo engordar, e faze com que seus ouvidos sejam pesados, e fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com o seu coração. Convertam-se e sejam curados.
Então eu disse: Senhor, até quando? E ele respondeu: até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada. E o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Mas ainda assim será 1/10, e ele retornará, e será devorada, como uma tília e como um carvalho, cuja substância está neles quando se desfolharem. Então a semente santa será a sua substância. Isaías, capítulo 7. Profecias contra Israel e Síria. E aconteceu nos dias de Acás, o filho de Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, o rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, o rei de Israel, subiu em direção a Jerusalém para guerrear contra ela, mas não pôde prevalecer contra ela. E isto foi dito à casa de Davi, dizendo: a Síria está confederada com Efraim, e o coração dele foi abalado, e o coração de seu povo, da mesma forma que as árvores da floresta são agitadas pelo vento. Então disse o Senhor a Isaías: saia agora para encontrar Acás, tu e teu filho Sear-Jazube, no final do aqueduto do reservatório superior, na estrada do campo do lavandeiro. Dize-lhe: fique atento e fique quieto. Não tenha medo, nem se desanime pelos 2 pedaços de tições fumegantes, pela feroz ira de Rezim com a Síria e do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm formado um maligno conselho contra ti, dizendo: deixe-nos subir contra Judá e afligi-la. Deixe-nos fazer uma brecha naquele lugar para nós e colocar um rei no meio dele, precisamente o filho de Tabeal. Portanto, diz o Senhor Deus: isto não irá prevalecer, nem acontecerá, porque a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrado, de tal forma que não será um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é filho de Remalias. Se vós não crerdes, certamente não sereis estabelecidos. Além disso, o Senhor falou novamente a Acás, dizendo: pede um sinal ao Senhor teu Deus, pede-o, seja nas profundezas ou nas alturas. Porém, Acás disse: eu não pedirei, nem tentarei o Senhor. E ele disse: ouvi vós agora, ó casa de Davi, é isto pouca coisa para vós enfadardes homens? Porém, ireis vós enfadar meu Deus também? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu detestas será abandonada de ambos os seus reis. O Senhor trará sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias que ainda não têm acontecido desde o dia em que Efraim afastou-se de Judá, o rei da Assíria. E acontecerá naquele dia que o Senhor assobiará para a mosca que está na parte mais extrema dos rios do Egito, e para a abelha que está na terra da Assíria. E eles virão e descansarão todos nos vales desolados, no interior de cavidades das rochas, e sobre todos os espinheiros, e sobre todos os arbustos. No mesmo dia,
o Senhor rapará com uma navalha, que é alugada, a saber, por aqueles da além do rio, pelo rei da Assíria, a cabeça e o pelo dos pés, e isso também consumirá a barba. E acontecerá naquele dia que um homem alimentará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que, pela abundância de leite que elas produzirão, ele comerá manteiga, porque manteiga e mel comerá cada um que for deixado na terra. E acontecerá naquele dia que todo lugar será, onde existiam 1000 videiras avaliadas em 1000 moedas de prata, ele será para arbustos com espinhos e espinheiros. Com flechas e com arcos, homens irão naquela direção, porque toda a terra tornar-se-á espinhos e espinheiros. E sobre todas as colinas que serão escavadas com a picareta, não haverá quem vá naquela direção por medo dos espinhos e espinheiros. Porém, será para conduzir para lá os bois e para ser pisado pelo gado miúdo. Isaías capítulo 8. A ruína dos reinos de Israel e da Síria. Além disso, o Senhor me disse: pega um grande rolo e escreve nele com a pena de homem, a respeito de Maher-shalal-Hash-Baz. E eu trouxe até mim fiéis testemunhas para registrar: Urias, o sacerdote, e Zacarias, o filho de Geberequias. E eu me cheguei à profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. Então disse o Senhor a mim: dá-lhe o nome de Maher-shalal-Hash-Baz. Porque antes da criança ter conhecimento para clamar, meu pai e minha mãe, os ricos de Damasco e o despojo de Samaria serão tomados perante o rei da Assíria. O Senhor também me falou novamente, dizendo: visto que este povo rejeita as águas de Siloé, que correm suavemente, e se alegram em Rezim e no filho de Remalias. Agora, portanto, observai, o Senhor traz sobre eles as águas do rio, fortes e muitas, precisamente o rei da Assíria e toda a sua glória. E ele surgirá sobre todos os seus leitos de rio e examinará todas as suas margens. E ele se estenderá por toda Judá. Ele transbordará e será bem-sucedido. Ele alcançará até o pescoço, e o distender das asas dele preencherá a largura de sua terra, ó Emanuel. Associai-vos, ó vós, povo, e vós sereis feitos em pedaços. E dai ouvidos, todos vós de países distantes, cingi-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Cingi-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Tomai conselho juntos, e isto tornar-se-á em nada. Falai a palavra, e ela não prevalecerá, porque Deus está conosco. Porque o Senhor falou desta forma a mim com uma forte mão, e instruiu-me que eu não devo andar no caminho deste povo, dizendo: não digais vós uma conspiração a todos aqueles para quem este povo dirá, uma conspiração. Não temais vós o que eles temem, nem tenhais medo. Santificai ao Senhor dos exércitos, a Ele mesmo, e permiti que ele seja o vosso temor, e permiti que ele seja a vossa reverência. E ele vos será por santuário, porém será por uma pedra de tropeço e por uma rocha de ofensa para ambas as casas de Israel, por laço e por armadilha para os habitantes de Jerusalém. E muitos dentre eles irão tropeçar e cair, e serão quebrados, e serão capturados, e serão tomados. Atai o testemunho, selai a lei
entre meus discípulos. E eu esperarei no Senhor, que esconde a sua face da casa de Jacó, e eu o buscarei. Eis que eu e os filhos que o Senhor tem me dado somos para sinais e maravilhas em Israel, provenientes do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. E quando eles vos disserem: buscai aqueles que possuem espíritos familiares, e por magos que piam e que murmuram, não deveria um povo buscar o seu Deus? A favor do vivo, consultará ao morto? À lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. E eles irão atravessá-la, praticamente sem ajuda e famintos. E acontecerá que quando eles estiverem famintos, eles irão se inquietar e amaldiçoar seu rei e seu Deus, e olharão para cima. E eles olharão para a terra e observarão dificuldade e escuridão, desesperança de angústia, e eles serão lançados à escuridão.